NA1SS, NA1SS. Aqui é Gaia Alpha 1 falando da Estação Espacial Internacional. Bem-vindo a bordo, câmbio. Olá pessoal, meu nome é César e bem-vindos a mais um Gaia Astrocast. E aí pessoal, meu nome é Christian e é um prazer estar participando deste episódio. No episódio de hoje iremos falar sobre a nossa galáxia, a Via Láctea, e responder algumas perguntas como: qual a história por trás do seu nome? E como sabemos a forma dela se nunca saímos nem mesmo do nosso sistema solar? O primeiro passo que temos que dar para entender um pouco mais sobre a nossa enorme galáxia é compreender o porquê de seu nome e qual a história por trás disso tudo. O termo Via Láctea foi dado pelos povos na antiga Grécia, ainda antes de Cristo, quando o que se sabia sobre o universo era muito pouco. Se você olhar para o céu noturno, em uma região sem poluição luminosa, irá ver uma espécie de faixa cobrindo uma boa parte do céu. E isso sempre encantou a humanidade, independente da época. Com os gregos, não seria diferente. A mitologia grega conta que a deusa Hera dormia enquanto amamentava Hércules, que não era seu filho. Em um momento, Hércules sugou tão forte que, enquanto ela despertava, ela afastou rudemente o garoto. Então, gotas de leite escorreram pelo céu, formando um turbilhão de estrelas da Via Láctea, ou seja, o caminho de leite. Mas vale a pena ressaltar que várias outras culturas também batizaram este mesmo caminho com diversos outros nomes. Como por exemplo, uma tribo primitiva do leste da África. Eles diziam que a Via Láctea era a fumaça de uma fogueira de seus antepassados. Existia também outra tribo, localizada ao norte da América, que dizia que a Via Láctea era estrada para alguns animais sagrados passarem. Outro bom exemplo são os povos indígenas brasileiros, que tentavam explicar partes da nossa galáxia como se fossem imagens de animais. Você já deve ter visto várias imagens da Via Láctea e se perguntado: mas como foi tirada essa foto? Bom, a resposta mais direta é que nós não tiramos essa foto. O que acontece é que aquilo que você está vendo é uma ilustração que contém a estrutura básica da nossa galáxia. Sua construção começou apenas com a observação e a determinação das distâncias entre os diversos elementos do céu noturno. Essa ilustração está sendo aperfeiçoada até hoje através de simulações de computadores e observações que antes não eram possíveis. O renomado físico Galileu Galilei foi o primeiro a apontar uma luneta para o céu, e também o primeiro a falar que a Via Láctea não era uma faixa gosmenta que cortava o próprio, e sim composta de estrelas pequenas que tinham seu brilho fraco. Essa foi uma das descobertas mais importantes para conseguirmos entender a nossa galáxia com mais clareza. Logo após esse feito incrível de Galileu, vários astrônomos começaram a enxergá-la de outra forma e iniciaram alguns estudos. Porém, o primeiro a tentar fazer um mapa da Via Láctea foi um músico alemão e astrônomo amador muito habilidoso, chamado William Herschel. Herschel fez várias descobertas, como por exemplo a do infravermelho. Ele também foi o primeiro a observar o planeta Urano. E como se já não bastasse isso tudo, ele construiu o maior telescópio para sua época. Contudo, o mapa de Herschel sobre a nossa galáxia foi descartado algum tempo depois. Só conseguimos começar a mapear melhor a nossa galáxia quando a tecnologia nos possibilitou observar e catalogar com mais detalhes as outras galáxias, e a partir disso, desvendar o formato da nossa. Edwin Hubble foi o primeiro a diferenciar as galáxias e a as comparar com a nossa, chegando à conclusão de que a Via Láctea é uma galáxia espiral, o que condiz com a nossa observação do céu noturno, já que a maior parte das estrelas está concentrada em uma espécie de plano, e essa é uma característica de galáxias desse tipo. Podemos citar também o grande físico holandês Captain Model, que em 1922 observou que a maior concentração de estrelas estava a uma distância relativamente grande de nós. Posteriormente, percebemos que muitas delas estavam mais próximas do centro da galáxia. Captain foi o cara que estudou o mapa de Herschel e o invalidou, porque Herschel não sabia da existência de poeira interestelar, que atrapalhava na observação, e com isso causava grandes erros nas conclusões. Falando agora um pouco mais sobre a estrutura da nossa galáxia, podemos começar imaginando a ilustração mais comum da Via Láctea.
Na figura, o que sempre damos destaque é aquela região aparentemente plana, que parece ser formada por algum tipo de gás ou poeira. Chamamos essa parte de disco. Nela está a grande parte da matéria bariônica, que é a matéria constituída principalmente por prótons, elétrons e nêutrons. Ou seja, o disco contém a maioria das estrelas, gás, poeira interestelar, nebulosas, planetas e outros componentes mais misteriosos, como os raios cósmicos e a matéria escura. No centro da figura, ou seja, no centro da nossa galáxia, tem a estrutura que chamamos de bojo. Lá está um conjunto significativo de estrelas, e tudo indica que existe um buraco negro supermassivo. Pelo seu número elevado de estrelas, é uma parte extremamente brilhante da nossa galáxia. Nas observações do céu noturno, é nítido que em algumas regiões apresentam muito menos estrelas e brilho no geral. Essa parte é chamada de halo, uma espécie de esfera que envolve o disco. Esse halo é composto em grande parte por matéria escura e poucas estrelas se comparadas com o disco. Por isso, muitas vezes não é representado nas ilustrações da Via Láctea. Até esse ponto do podcast, nós já discutimos bastante sobre o formato e organização da Via Láctea, e vimos que ela é muito mais do que uma faixa no céu, como os antigos acreditavam. Mas se você estava atento durante nossa explicação, talvez tenha percebido que falamos algumas vezes o termo matéria escura. Mas afinal, o que é essa matéria escura? Ao calcularem a massa das galáxias de acordo com seu brilho, os cientistas viram que tinha algo de errado. Pegando a galáxia de Andrômeda como exemplo, ao medirmos a massa dela de acordo com o brilho das estrelas, encontramos um valor de mais ou menos 250 milhões de massas solares. Porém, quando usamos outro método, que não depende do brilho, temos um valor aproximadamente 6 vezes maior, ou seja, quase 1,5 trilhões de massas solares. Depois dessas observações, tivemos de alcançar uma nova teoria, onde a maioria da massa do universo não é visível. Nos anos 70, começaram estudos sobre essa matéria invisível, e foi descoberta uma grande quantidade dela distribuída ao redor das galáxias espirais, formando um halo de matéria invisível, ou, como gostamos de chamar, matéria escura. E não podemos deixar de citar um importante nome no estudo de galáxias e matéria escura, a astrônoma Vera Cooper-Rubin, responsável por trazer essas novas evidências, bastante consistentes para a existência dessa tal matéria. A partir daí, teve um número crescente de pesquisadores interessados no assunto durante a década de 80. Mas foi quando novas evidências surgiram, dessa vez vindas da cosmologia, que a investigação de Rubin se tornou mais popular. E logo ficou claro que a matéria escura não poderia ser toda bariônica, ou seja, não poderia ser composta do que nós somos feitos, seguindo o universo, que também é composto de muito mais matéria escura do que matéria comum. E a grande questão ainda hoje é, do que é feita essa tal matéria escura? A resposta é bem simples. Nós não sabemos. Infelizmente, chegamos ao final do nosso podcast, mas esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a nossa querida galáxia e tenham despertado um interesse ainda maior pela astronomia. E se você gostou do nosso podcast, compartilhe com seus amigos que também são amantes do céu e nos siga nas redes sociais. Lá sempre tem muita curiosidade sobre o mundo da astronomia e tenho certeza que você vai amar. Então é isso e até a próxima!